A pergunta aqui, Caio, eu creio em Deus, creio no Evangelho, tenho convicção da verdade. Mas algumas coisas eu não consigo entender. Eu não queria questionar Deus, mas isso me faz pensar demais. Como que Deus perdoa os homens que praticam coisas terríveis? Colocando, por exemplo, como exemplo Hitler, ou até mesmo um estuprador, abusador de crianças, assassinos cruéis, todo tipo de maldade. Como podemos ter força para perdoar se isso acontecer conosco ou com alguém da nossa família? Como não ter ódio disso, Caio? Ele começou perguntando de Deus, né? Você não é Deus. Como que Deus perdoa? Deus é diferente de você, graças a Deus, senão eu estava ferrado. Graças a Deus, você não é Deus e Deus não é como você. Senão eu estava perdido. E o mundo inteiro. Mas Deus é o Deus de Manassés, aquele homem, rei de Israel, que fez tudo que era mal perante o Senhor. E fez até com os filhos dele. Queimou os próprios filhos em sacrifício a Moloque, a Astarote, a outros deuses daqueles dias, e fez todo tipo de bruxaria, de mandinga, de desejo mal, de amarrações perversas, e se prostituiu espiritualmente, diz lá o texto, com todos os deuses dos céus. Ele seguia o exército dos céus. Tem um significado amplo essa expressão, inclusive se relaciona a essas divindades às quais se atribui terem vindo de determinados pontos de astrologia nossa. Então, na antiguidade, os seres que visitavam a Terra, que os hebreus chamavam de anjos, mas os demais povos do mundo chamavam de deuses, os hebreus chamavam de arcanjos, eles chamavam por outros nomes, e por assim adiante, esses seres espirituais, eles estão aí e fazem parte daquilo que antigamente se chamava de exército dos céus, entre outras coisas, ou de deuses dos povos. E Manassés cultuava todos esses deuses, e não só Manassés. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, que alguns vão ficar escandalizados, mas é um escândalo que eu faço questão de jogar, porque é escândalo que só dá em casca grossa crente. Aí é para tirar a casca do bicho mesmo. Existem textos paralelos à Bíblia hebraica, sobre Salomão, filho de Davi, que narram as feitiçarias de Salomão. Porque Salomão, o texto bíblico diz que teve quase 1000 mulheres, praticamente todas elas adoravam a deuses estranhos, cultuavam esses deuses, faziam oferendas, despachos, trabalhos, cultos variados, libações, sacrifícios a esses deuses, pedindo coisas frequentemente malignas da sua cobiça, das suas guerras e disputas pessoais. E Salomão se desenvolveu, e o texto bíblico diz, não só em botânica, em ciências, e ele se tornou um especialista em todo tipo de planta e de erva da terra. Ele ficou um grande botânico, um grande alquimista. Antes da alquimia, ele já era. E o texto dos judeus, fora da Bíblia, diz que ele também praticou terríveis feitiçarias. Até que no processo do envelhecimento ele foi se convertendo e deixando
aquilo que ele sabia que era considerado maldade do ponto de vista espiritual. Então, mesmo assim, esses caras todos, o bruxo, Salomão, separaram as bobagens dele e ficaram as coisas boas. Estão ali no cânon sagrado. O telefone, eu vou matar esse negócio daqui a pouco, quando acabar aqui. Voltou, Voltei? Caio. Voltou. Então, essas bruxarias estão nos textos paralelos dos judeus. E o Manassés fez muito mais coisa pior do que a narrativa bíblica diz. E o que a narrativa bíblica diz já transforma Manassés no Hitler do Velho Testamento, de tão perverso que o cara é. Então, o que aconteceu com Hitler, desculpa, tem gente que peca para a morte, não é? É o que o apóstolo João diz no capítulo 5. E esses que pecam para a morte, João diz que a gente não deve pedir por eles, porque eles já pecaram irremediavelmente para a morte, eles já morreram. São máquinas de carne andando por aqui, alimentadas por energia solar e outras energias. Por esses eu vos digo que nem rogue, diz João aos discípulos. Agora, João fala daqueles que pecaram não para a morte. É um conceito que eu pessoalmente não tenho. Porque eu já vi gente que matou muita gente. E eu não sei se pecou para a morte, porque foram pessoas que se arrependeram profundamente. Como aquele executor do Esquadrão da Morte que me procurou em Tiberíades e me confessou mais de 70 homicídios. Aos prantos, eu nunca vi um cara chorar mais dos seus próprios crimes. Ele quase que morreu, pensei que ele ia infartar na minha frente, gemendo, angustiado. Tira isso de mim, pede a Jesus para me salvar, eu estou morto, eu estou perdido. E eu vi tanto arrependimento dele que no fim daquela noite eu levantei, falei, olha, os teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. O malfeitor da cruz, arrependido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não entro entre Deus e Hitler, entre Deus e ninguém, entre Deus e meu próximo. Então é um tipo da coisa que eu não tenho questões, sabia? Onde é que Hitler está? Para mim, Hitler extinto. Hitler é aquele cara que quando morreu, morreu. Quando ele deu tiro na cabeça, ele acabou. Porque inferno, ele já vinha conhecendo. Inferno não demanda tempo. Você pode viver um segundo e experimentar a eternidade inteira do inferno. Você pode viver 10 minutos, 1 minuto, 1 hora, 1 semana, 1 mês no inferno e ser de eternidade a eternidade, porque o inferno não é espaço-tempo. É existencialidade, é a angústia do inferno. E não é medido por quantificação temporal ou espacial. É um estado ao fim do qual o indivíduo cai no lago de fogo e é extinto. É extinto, desaparece. Agora, quem cai lá, eu não meto o bedelho. Agora, você tem mais o que se preocupar com você mesmo, cara. Não é com Deus. Deus é Deus. Graças a Deus, Deus é Deus e é bom. Não é assim. Eu queria era ficar longe de ti, para não sofrer as tuas emoções e os teus sentimentos raivosos sem perdão. Agora, não é preciso ser Deus, não, para isso. Se matassem toda a minha família, a mim
às minhas irmãs, ao meu irmão, à minha mãe, à mãe do meu pai, aos irmãos dele, que ele era louco pelos irmãos também, matasse todo mundo, sobrasse só ele. Sabe a quem que ele iria odiar? Ninguém. Sabe a quem que ele iria fazer perguntas de porquê? Para ninguém, nem para Deus. Sabe quantas vezes ele iria conversar sobre o assunto? Nenhuma. Se dissessem a ele que pegaram os assassinos e na informalidade dissessem: o senhor quer que a gente dê um jeito, eles nem aparecem na delegacia, ele iria dizer: não aumentem o pecado de vocês, não somem aos pecados deles os de vocês. Levem-nos para as autoridades constituídas e que eles paguem segundo a lei e a Constituição. Nada além disso. Aqui no mundo não há justiça. Deixem eles com quem faz justiça, que é um só. Então não é preciso ser Deus para ser assim, não. Eu conheci um homem que não era Deus, mas era um homem. E que me ensinou a ser um homem. Graças a Deus eu nunca tive que estender o espectro, o escopo da minha atitude de perdão num nível desse inconcebível. Mas eu já estendi em muitos outros níveis para centenas e milhares de traições, de amigos e de gente que eu amava e ainda amo. Eu só perdi a liberdade, a confiança, ou eu voltei a dar liberdade, mas eles, com tanta vergonha, nunca mais conseguiram restaurar a própria liberdade para lidarem comigo, porque eles sabem o que fizeram. Embora eu diga que para mim não tem nada, que eu até já esqueci, mas eles ficam com vergonha. Mas o meu coração hoje, cara, hoje, eu posso ir para o céu, posso ir para o julgamento final, não tem ninguém nem nada a reclamar. Nada, 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 nada. E você pode ter certeza que é possível morrer assim, sem nenhuma pergunta a fazer a Deus, sem nenhuma queixa, sem nenhuma lamentação, sem nenhum desejo de vingança, sem nenhuma ira diabólica que se enraiza no coração, sem dormir sobre o ódio na alma, para não permitir que ele se introjete e ponha raízes inarrancáveis de dentro da gente. É possível. Eu vi um homem assim, o meu pai. Raro, mas eu vi. E eu sei que isso é assim em mim. E eu não estou me glorificando, isso é só um pecador que de tão pecador aprendeu o perdão. Eu já fui tão Santo Antônio de Santão, perdoado, que, cara, se eu não perdoar ninguém, eu sou o diabo. Porque eu estou aqui porque Deus é bom. Eu não fui um assassino, nem um perverso, nem um ser maldoso. Nunca tive perversidade dentro de mim, mas eu conheço o meu próprio pecado. E eu sei que dos pecadores eu sou o principal, até porque dos homens eu não era o pior. Mas não sendo o pior, eu consegui fazer tanta coisa ruim. Imagina se eu fosse dos piores. O mal que eu teria feito, se na bondade que eu herdei do meu avô, do meu pai, da minha mãe, da minha educação, eu ainda fiz tanta maluquice. Imagina sem essa proteção onde eu teria ido. Então, olha, não tem ninguém que para mim eu não possa perdoar. Ninguém. Por isso não me pergunta nem de Hitler. Porque se o inferno, presta atenção, hein, vocês todos,
Se o inferno fosse uma eternidade medida por tempos, espaço-tempo, se fosse aquela coisa que ficasse aí trilhões de anos, ou como esse universo espaço-temporal, essezinho aqui onde a gente vive, que tem 14 bilhões de anos, que do ponto de vista do que o espaço-tempo pode gerar ainda é uma bobagem de tempo, foi outro dia que começou, mas isso pode durar trilhões de anos. Se o que o tempo pode durar na linha infinita do seu prolongamento fosse o que definisse eternidade e inferno, nem Hitler eu tinha coragem de mandar para lá para ficar quantos trilhões de anos. Pelo menos era... Bota o cara lá 1 milhão de anos por cada pessoa que ele matou, aí ele ia ficar lá uns 80 milhões de anos. Ou bota o cara lá 1 mês por cada pessoa. Eu não conseguiria. Eu não sou essa pessoa. Eu não sei mandar ninguém para o inferno. Não me ponha nesse papel. Eu não conseguiria nem ser promotor de justiça porque eu não sei acusar. Olha que eu tenho uma mente boa para levantar os considerandos acusatórios, tanto quanto eu tenho uma mente boa para levantar os considerandos de defesa. Aprendi com meu pai desde criança. A secretária anotando e ele fazia a introdução e agora os considerandos. As cláusulas, os não sei o quê. Ficava aquela peça bonita que ele sabia produzir. Mas eu nunca consegui mensurar uma dosimetria. Às vezes ele me perguntava, quanto você acha que essa pessoa, se condenada, deveria pegar? Eu digo, pai, eu não tenho a menor ideia, porque se dependesse de mim, eu ia acabar deixando esse cara embora para casa. Então eu não sou essa pessoa, eu não nasci para esse papel, eu só estou aqui para dizer, filho, os seus pecados estão perdoados. E para dizer aos Hitlers que o inferno já os habita. Se eles não tirarem o inferno de dentro deles, eles já são habitados pelo inferno. O inferno não é algo que vem, o inferno é alguma coisa que já está. Muita gente no mundo que você vê já está no inferno, vivendo no inferno, escolhendo o inferno, aprofundando o inferno, oferecendo mais material para o inferno. Você as convida para saírem do inferno, mas elas não querem. Elas preferem um inferno com muita putaria do que uma vida saudável, bonita, limpa, alegre, feliz, sem putaria. Eles querem mesmo a putaria. Uma amizade que não seja diabólica não os satisfaz. Companhias que não sejam demoníacas não os agradam. Você implora para eles saírem, eles dizem, não, eu vou ficar aqui mesmo. E pode dizer isso ao teu Deus. E vão sendo habitados pelo inferno, agonia, 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 agonia. Tem gente que se suicida de tristeza. Esses vão para o céu. Se suicidam de vergonha, se suicidam de outras coisas, se suicidam de dignidade. Agora, tem outros que se suicidam porque não aguentaram mais o desespero do inferno, mas assim mesmo se mataram, mesmo pensando que poderiam correr o risco de que a morte os colocasse definitivamente lá. Mas eles preferem pensar que a vida acaba quando a gente se mata. E aí, o que essas pessoas experimentam? Experimentam mais inferno quando estão morrendo. Aquele tempo, 3, 4, 5, 6 minutos, até a morte cerebral acontecer, a vida da gente passa por nós durante muitas eternidades. O espaço-tempo cabe milhões de eternidades. Na cabeça de uma agulha cabem todas as eternidades. Ela não é medida por infinitude, ela habita o ínfimo, o invisível, o inexplicável. Ela cabe as menores partículas subatômicas, os espectros mais vagos, como o de Higgs, são ainda densos demais. A eternidade habita o nada. De modo que tem gente cheia de inferno.
Quando morrer, elas vão ter a última chance. É essa chance da vida passar todinho. Mas tem gente que não se arrepende. Mesmo vendo tudo, mesmo fazendo mal outra vez, mesmo vendo a dor que causou em todos os que causou, mesmo tudo aparecendo, o cara tem ainda o dom da gargalhada última e maligna. E esse cara prova o inferno com uma consciência eterna que pode durar 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, 1 hora, eu não sei. O tempo não importa, mas ele toma consciência e é extinto. É extinto, é jogado no lago de fogo, é extinto. O lago de fogo do Apocalipse é uma figura arquetípica colocada no futuro do livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse tem um monte de linguagens e arquetipias de natureza existencial que estão se cumprindo todos os dias. Assim como a própria história do Apocalipse se cumpre e se repete todos os dias, só que em graus mais intensos. Então, meu filho, o que eu consigo te falar do inferno é isso. Agora, eu sei que um monte de gente, a maioria das pessoas que os crentes dizem que estão no inferno, estão no céu. E que tem um monte de crentes botando gente no inferno que está no inferno. Isso, infelizmente, eu sei. Está cheio de crente no inferno, como estava cheio de fariseu, saduceu, religiosos, a quem Jesus chamou de filhos do diabo, filhos do inferno. E tem um monte de prostitutas a quem Jesus disse, elas precedem vocês no reino dos céus. Então, é temor e tremor e andar com o coração disposto a perdoar. Porque o problema da história toda que você me contou é só você. E se você não aprender a perdoar, e perdoar não é sentimento, não é se apaixonar pelo assassino, pelo estuprador, por nada disso. Eu olho para o estuprador, honestamente, a vontade que dá, eu sou um macho, sei bater. Eu estou velho, mas eu ainda tenho a condição de matar um homem com as minhas mãos. Tenho condição de quebrar, pulverizar os ossos de um homem. Se ele não souber o que eu sei, eu posso ser mais fraco do que ele e eu arrebento ele. Só se ele souber o que eu sei e for mais forte do que eu. Meu único problema hoje em dia é resistência, mas eu sei acabar com uma pessoa em 1 minuto, 1 minuto e meio, rápido. Dá vontade de arrebentar, mas dá e passa. Dá e passa. A minha humanidade, eu digo para mim mesmo, que vontade eu tenho de arrebentar esse cara. Às vezes eu até digo para ele, olha, dá graças a Deus, como eu já falei para muitos, porque eu sou de Jesus mesmo, senão eu ia te quebrar todinha, destroncar o teu pescoço, ia te deixar numa cadeira de roda para sempre. Mas você já está perdoado em nome de Jesus, porque eu não preciso sentir nada bom por você para te perdoar. Perdão é uma decisão, é uma escolha. Eu escolhi te perdoar. E eu escolhi pedir ao meu Pai que está nos céus que te perdoe. E eu escolhi isso porque eu sou perdoado cada vez mais e mais e mais e mais na medida em que eu perdoo e eu perdoo e eu perdoo. Por isso eu já perdoei o mundo inteiro. E todo dia eu perdoo outra vez o mundo inteiro e quem quer que precise de perdão. E graças a Deus quase ninguém precisa de perdão de mim todo dia. A maioria das besteiras que fazem contra mim eu considero só infantilidade. Tem gente que ficaria com raiva para sempre, mas eu não consigo, não dá para mim. Então, toma cuidado com o teu coração e toma cuidado para não pensar que perdão é sentimento. Não é sentimento, não é romantismo, não é emoção, é decisão, é escolha de caráter, é definição da pessoa que você quer ser e que você escolheu ser, e perdão é essa escolha posta em prática aqui dentro da gente e na continuidade da vida que a gente pratica.